Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na segunda parte da leitura desta lei, né, que é sobre a reestrutura, né, do plano de cargos e carreiras, a Lei 699 de 2022. Lembrando que tanto o Estatuto quanto a Lei de Planos de Cargos e Carreiras, elas foram reestruturadas no ano de 2022. E, gente, a gente sabe que o correto é lermos e entendermos, certo? A lei que está em vigor, né? Não lei antiga. Se houve uma reestruturação, isso quer dizer que são esses documentos que valem a partir de agora, tá? Nós paramos aí no título 2, né, dos cargos de provimento efetivo, no capítulo 1, das atribuições das categorias funcionais do município, tá bom? Nós vamos fazendo a leitura, sendo necessário nós paramos, explicamos. Peço a você, se você não assistiu ao vídeo anterior a este, né, nós temos um vídeo que foi colocado antes. Eu peço a você que, por favor, vá lá, assista. Peço a você também que compartilhe. Nosso trabalho tem sido feito de forma gratuita, pessoal. E a única coisa que a gente pede é a ajuda de vocês deixando o like, deixando o nome de vocês que estão assistindo no comentário, deixando aí, né, boas vibrações, boas palavras e compartilhando esse vídeo com outras pessoas que tenham necessidade de estudar. Lembrando também que o nosso canal é o único local onde que você vai encontrar tanto o plano de cargos e carreiras quanto o estatuto. Não existe outro lugar que você vai encontrar o estudo desses documentos. Então vamos lá. Artigo 7º. As atribuições, requisitos e responsabilidades cometidas às categorias funcionais municipais. Deixa eu chegar um pouco para o cantinho. Vou começar a leitura de novo para não embolar a cabeça de vocês. Vamos lá, artigo 7º. As atribuições, requisitos e responsabilidades cometidas às categorias funcionais municipais são as determinadas pelas atividades finalísticas, pelos ambientes organizacionais e pelas especialidades definidas nesta lei. Ele está aí definindo que as atribuições dadas aos cargos são feitas a cargos que estão instituídos nessa lei aqui, né? Artigo 8º. As atribuições de cada categoria funcional do quadro geral e da educação básica da administração direta da Prefeitura Municipal de Nortelândia são assim descritas. Então, aqui ele vai trazer a listagem, né, de todos os cargos que existem, todos os cargos funcionais, né, que estão funcionando no âmbito do município de Nortelândia. Vigilância operacional, vigia de acesso e monitoramento, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os processos operacionais de acesso e monitoramento patrimonial das secretarias municipais na sua dimensão operacional, que exijam grau de instrução de nível fundamental, composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Limpeza operacional. Auxiliar de limpeza predial. Auxiliar de limpeza pública, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os, tá, gente?
processos operacionais de limpeza e conservação das secretarias municipais, na sua dimensão operacional, que exijam grau de instrução de nível fundamental composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Gente, ele vem trazendo, ó, aqui, ó, nível fundamental, tá vendo? Ó? Nível fundamental, né, para o vigia, nível fundamental para limpeza operacional, tá vendo? Ele vem trazendo o grau de escolaridade também, né? O que é pré-requisito para que você assuma esse cargo. Apoio operacional. Motorista categoria A e B, 40 horas. Brigadista, 40 horas. Compreende as categorias funcionais, compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os processos operacionais de prevenção, combate a incêndios e transporte leve das secretarias municipais na sua dimensão operacional, que exijam grau de instrução de nível fundamental, composto das atribuições e atividades descritas desta lei. Apoio administrativo e educacional, atendente administrativo, merendeiro escolar, auxiliar de desenvolvimento infantil, 40 horas. Todos eles são de 40 horas. Compreende as categorias funcionais, compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os processos operacionais de atendimento, apoio educacional e alimentação das secretarias municipais, na sua dimensão operacional, que exijam grau de instrução de nível médio, composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Médio operacional. Agente ambiental, 40 horas. Agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, 40 horas, agente de vigilância sanitária, 40 horas, auxiliar de saúde bucal, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os processos administrativos operacionais das secretarias municipais na sua dimensão administrativa operacional, que exijam grau de instrução de nível médio e experiência específica composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Nível médio administrativo. Agente administrativo, 40 horas. Agente fiscal de tributação, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os processos administrativos tecnológicos das secretarias municipais na sua dimensão técnico-administrativa, que exijam grau de instrução nível médio e experiências específica composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Perdão, gente. Inciso 7º. Profissionalizante operacional, eletricista, 40 horas. Mecânico de veículos, 40 horas. Motorista categoria C, carga, 40 horas. Motorista categoria D, pacientes, 40 horas. Operador de máquinas, 40 horas. Pedreiro, 40 horas. Motorista categoria D, né? No caso, motorista escolar, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os processos técnicos operacionais das secretarias municipais na sua dimensão profissionalizante operacional, que exijam grau de instrução de nível fundamental e ensino profissionalizante composto das
atribuições e atividades descritas nesta lei. Inciso 8º. Técnico operacional, técnico em administração, 40 horas. Técnico em agropecuária, 40 horas. Técnico em elétrica, 40 horas. Técnico em enfermagem, 40 horas. Técnico em informática, 40 horas. Técnico em radiologia, 20 horas. Técnico em segurança do trabalho, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem o sistema técnicos operacionais da administração pública, na sua dimensão técnica operacional, que exige um grau de instrução de nível médio, técnico e responsabilidade técnica composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Superior específico. Assistente social, 30 horas. Farmacêutico bioquímico, 30 horas. Fisioterapeuta, 30 horas. Nutricionista, 30 horas. Psicólogo, 30 horas. Professor pedagogo, 30 horas. Professor educador físico, 30 horas. Analista de controles e processos, 40 horas. Analista de licitação, 40 horas. Analista fiscal de obras, 40 horas. Enfermeiro, 40 horas. Engenheiro agrônomo, 40 horas. Engenheiro florestal, 40 horas. Engenheiro sanitarista ambiental, 40 horas. Analista fiscal de tributos, 40 horas. Odontólogo, 40 horas. Veterinário, 40 horas. Zootecnista, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os sistemas técnicos e específicos das secretarias municipais na sua dimensão técnico-científica, que exijam grau de instrução de nível superior e experiência específica, composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Superior amplo. Contador público, 40 horas. Controlador interno, 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os sistemas amplos de gestão da administração pública como um todo na sua dimensão técnico-científica, em contabilidade pública e orçamentos e controles internos e auditorias que exijam grau de instrução de nível superior e experiência ampla, composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Superior amplo jurídico. Procurador jurídico, 20 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem sistemas amplos de gestão da administração pública como um todo na sua dimensão técnico-científica em direito público e legislação que exijam grau de instrução de nível superior e exijam ampla composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Inciso 12. Superior médico, médico 40 horas. Compreende as categorias funcionais compostas de atribuições inerentes às atividades que constituem os sistemas técnicos e específicos da saúde, na sua dimensão técnica, científica e medicina, que exijam grau de instrução nível superior e experiência específica, composto das atribuições e atividades descritas nesta lei. Parágrafo único.
Consideram-se também como atribuições dos cargos que compõem as carreiras dos servidores na Hortelândia as atividades decorrentes do exercício de cargo em comissão e funções de confiança constantes da respectiva estrutura organizacional do município, e assim como os de natureza especial, contratação temporária. Vamos lá, pessoal. Vamos mais um pouquinho. Capítulo 2 do ambiente organizacional. O ambiente organizacional corresponde a uma área específica de atuação de cada servidor público, no cumprimento das atividades do cargo a qual pertença, definida pelo órgão municipal e previsto em lei específica que trata da estrutura organizacional do município de Hortelândia. Então, por exemplo, a escola é um ambiente organizacional. Lá existem funcionários que são pertencentes a ela, né? E que operam uma atividade dentro deste ambiente de trabalho. Então, o ambiente da escola é um ambiente organizacional. O do posto de saúde já é um outro ambiente organizacional, certo? Então, vamos lá. Parágrafo 1º, né? Já expliquei que esse símbolo aqui, ó, pessoal, peraí, só um minutinho. Esse símbolo aqui, antes do número, é sinal de parágrafo. Parágrafo 1º. Os servidores serão devidamente lotados em seu ambiente organizacional quando de sua admissão através do ato de nomeação assinado pelo prefeito e em movimentações posteriores através da portaria assinada pelo secretário responsável, sempre dentro da menor unidade organizacional existente, departamento, para garantir a efetiva contabilização das despesas de pessoal relacionadas. Parágrafo 2º. Ao início de cada exercício, os secretários municipais enviarão ao departamento responsável pela gestão de pessoas lista de portarias que designam as lotações correta de todos os servidores em seus respectivos departamentos da secretaria para publicação em jornal oficial municipal. Capítulo 3 da categoria funcional e função. Artigo 10º. A categoria funcional e função correspondem ao conjunto de atividades que, integrantes das atribuições do cargo, constituem um campo profissional ou ocupacional cometido ao servidor ocupante do cargo público municipal, que seriam as atribuições de cada cargo, né, gente? Parágrafo 1º. Os secretários municipais deverão estabelecer, em consenso, uma escala de rodízio periódica dos servidores para a lotação nas diversas funções de uma mesma categoria funcional, de acordo com regulamento próprio, para que todos os servidores se mantenham treinados em todas as atividades de sua área de atuação. Parágrafo 2º. A descrição das atribuições de cada cargo público e categoria funcional será estabelecida através de lei específica em até 60 dias após a publicação desta lei, através de um manual de descrição de cargos, com, no mínimo, as seguintes informações: identificação, nome completo do cargo e categoria funcional. Organograma, posicionamento hierárquico. Missão, objetivo do cargo e categoria funcional. Atividades, atribuições detalhadas. Formação acadêmica, grau de instrução mínimo e desejável.
competências técnicas e comportamentais, habilidades. Parágrafo 3º. As atribuições das funções gratificadas e nomeações em cargos comissionados serão revistas através de estudos e parecer da Controladoria Geral Municipal, com recomendações ao prefeito municipal sempre que houver alteração nesta lei complementar, para melhoria na eficiência, eficácia e a efetividade dos serviços públicos. Parágrafo 4º. O manual de descrição de cargos deverá se manter sempre atualizado na forma do artigo 9º e será utilizado obrigatoriamente nos serviços de recrutamento e seleção de servidores, concurso e processos seletivos, avaliação de competência, desempenho e programação de treinamentos, auditoria nos sistemas, nível de entidade e RH. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui nesse vídeo. Continuamos, né? Enviarei outro vídeo no dia de amanhã, assim nós vamos até concluir a leitura, né, de todo esse documento, tá bom? Beijo aí no coração de vocês, obrigado por acompanharem. Se necessário for, volte esse vídeo, assista outra vez e vamos lá juntos rumo à conquista da tão sonhada vaga no concurso público. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.